Olá, você que nos prestigia aqui no Café com Velocidade. Por aqui os motores nunca param nem nas férias da Fórmula 1. Estamos aqui para relembrar 10 anos da era híbrida da Fórmula 1. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, grande Bruno Aleixo. E aí, teve muita mudança? Achei. Boa noite para vocês, boa tarde, bom dia. Achei que você ia falar a era brígida. Quase que saiu a era brígida da Fórmula 1. É isso aí. Hoje o especial é muito especial. Todo especial é muito especial, na verdade, esse que a gente faz aqui nestas férias da Fórmula 1, né? Mas o de hoje é um tema muito interessante, tecnológico, né? Vamos falar da era híbrida, né? Que começou na Fórmula 1 em 2014, se estende até hoje e segue aí, né? Assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A gente vai falar um pouquinho, alguns detalhes, alguns números, algumas coisas interessantes que aconteceram nesses últimos 10 anos aí de Fórmula 1, mas mais focado no primeiro ano, né? Que é o ano em que parecia que tudo ia dar errado, mas a Fórmula 1 sempre com a sua excelência tecnológica, né? Com todos aqueles profissionais que são definitivamente os melhores do mundo, conseguiu fazer a coisa funcionar, e a era híbrida está aí até hoje, ditando tendências, eu diria. Muito bem. Fala, seu Fábio Campos. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, o spoilerzinho de 10 anos, o senhor gostou dessa virada dos motores na época? Acho que ninguém gostou, né? Olá para você, olá para o Bruno, olá para o nosso ouvinte acompanhando aí, né? Durante os especiais, né? Esse é mais um dos especiais nessa série de programas que a gente tem deixado aqui no canal para serem apreciados enquanto a temporada de 2025 já não entra na pista. Eu acho que ninguém gostou, porque foi um produto muito mal divulgado, primeiramente. Né? A Fórmula 1 divulgou muito mal, ela vendeu muito mal esses motores. Então, o que o fã de Fórmula 1 recebeu foi o impacto de um motor que ficou mais baixo, que para ele que estava na casa dele, ele não vê uma melhora imediata, foi uma coisa mais de longo prazo, mas enfim, eu vou falar sobre isso, eu só estou dando um spoilerzinho, já que você pediu um spoilerzinho para a gente falar sobre isso nessa edição, né? O processo de introdução. Né? E a importância que tem, é importante. E tem desdobramentos, porque vai ficar mais híbrido ainda. Né? A Fórmula 1 está mergulhando, embora está retirando uma parte desse motor. Mas nós vamos explicar tudo isso nos mínimos detalhes, eu tenho certeza. É Você isso sabe que o aí. Fábio está falando esse negócio de não ter divulgado bem, eu lembrei, né? A primeira imagem que eu vi foi dos testes, os primeiros testes foram em Jerez da Fronteira, né? E eu me lembro assim que era um YouTube ainda muito engatinhando, assim, a gente via aqueles vídeos bem mais curtinhos, né, com a resolução baixa. Eu lembro que eu vi, o primeiro vídeo que eu vi era uma Toro Rosso andando ali eles usavam uma antena enorme assim, né, no carro para fazer aqueles primeiros testes, né? E eu lembro ainda usam, né? Em ainda algum usam, teste, ainda usam, porque é aquela para transmitir mais dados do que eles estão acostumados, tem mais sensor no carro nos testes, né? Aí eu lembro que quando eu escutei o barulho, eu achei que era brincadeira. Eu achei que alguém tinha feito uma edição ali, colocado aquele som para fazer tipo uma zoeira, assim, sabe? Tipo, olha, vejam aqui que gracinha que eu consigo fazer. Porque eu achei que não era sério, achei que era uma piada aquilo lá. Mas não era. Depois eu vou contar mais uma. Anota aí, Bânima. Vai, pauta mutante, vai, pauta dinâmica. Eu vou contar uma dessa questão do primeiro impacto também. Eu já contei aqui no café, mas como tem muita gente nova, né, muita gente chegando nessa intertemporada, anota aí que eu quero também fazer uma parecida com o Bruno aí. Mas vai lá, tem um recadinho para você dar aí, né? Pois é, exatamente. Você contou aqui, mas contou 10 anos atrás, nesse inteirinho aí, mudou muita gente, tivemos muitas pessoas que estão aqui, pessoas que chegaram no decorrer desses 10 anos que não viu as suas análises, sua percepção sobre essa mudança. E eu queria aproveitar para chamar você para considerar ser apoiador aqui do nosso Café com Velocidade, porque como você... Eu não vou datar o programa, mas nessa semana que estamos gravando aqui, eu escutei um outro podcast falando que eles eram o único podcast que nas férias
geravam conteúdo. Mas não, engraçado que eram jornalistas. O Café com Velocidade sempre fez esses especiais aqui de férias. Os motores aqui nunca param por conta de você, do seu apoio, que faz com que a gente sempre produza mais conteúdos para a galera aqui, cabeça de gasolina. Então você pode entrar em 4 faixas de apoio, você pode nos apoiar aqui pelo YouTube. As faixas de apoio estão sinalizadas no conteúdo deste programa e de todos os demais. A gente sempre tem sorteios de miniaturas, sorteios para o Grande Prêmio do Brasil de 2025, já está rolando, já temos ingressos, e entre outras benefícios, que é por conta do seu apoio que a gente consegue retribuir a você com produtos ligados ao programa, com produtos ligados à Fórmula 1, para que você esteja sempre muito bem antenado com esse fantástico universo do automobilismo. Mas vamos lá. Bruno, eu vou pedir para o senhor aí dar uma puxada no tempo, o senhor que é o mago do tempo, praticamente o nosso Dr. Who aqui do Café com Velocidade. Pensei que ele ia falar do Doutor do De Volta para o Futuro, isso é muito mais bem aceito aqui pelo nosso... Doc Brown, é verdade, verdade. Eu prefiro. Tem a mesma idade. Atual, né? A mesma idade dele atualmente, inclusive. Verdade. Emmett Aleixo Brown. Isso. Muito bem, vamos fazer um pequeno resgate aqui, antes da era híbrida em si, né? Um pequeno resgate aqui para os mais novinhos aí lembrar, né, como era a Fórmula 1 da época que se fazia barulho, né, que os motores faziam barulho. A Fórmula 1 sempre trabalhou com motores, né, aspirados ou turbo alimentados, mas motores a combustão só, né? No máximo nos anos 80 tinha o auxílio de um turbo, né? E a configuração dos motores já foi bem mais solta. A gente teve eras aí de motores V10, V8, V12, né, convivendo no mesmo grid, né? Depois de um tempo, a Fórmula 1, tanto por competitividade como por economia de custos, né, ela padronizou os motores, né? Inicialmente todos passaram a ser V10, né? E depois, em 2007, ela fez uma virada para os motores V8, que na época, eu me lembro bem, já deu uma certa polêmica. Os puristas já ficaram, mas V8, né? Motor todo, né? Fórmula 1, tanta potência, né? Mas os motores V8 nunca foram um problema, né? A partir da temporada de 2007. Inclusive, uma curiosidade, não sei se o Fábio Campos lembra disso, mas certamente lembra, a memória maravilhosa que tem. Em 2007, algumas equipes alegaram não ter tempo para se adaptar ao regulamento dos motores V8 e foram autorizadas a usar os motores V10 estrangulados, né? Assim como um motor V10, mas apenas com 8 cilindros funcionando e toda uma readaptação ali. Entre essas equipes estava a saudosa Super Aguri, que recebeu esta benesse aí. Não foi em 2006 que a Toro Rosso estreou? E foi ela a única que estreou com o V10 limitado. Isso, também na potência? V10 limitado, exatamente. Mas aí foi 2006, você está falando mais para frente, né? Mas a Toro Rosso estreou com o V10 e depois ela fez em 2007, ela fez essa transição para o V8, o V10 estrangulado. Ela era uma exceção, né, no regulamento. É isso aí. Isso, inclusive, deu uma polêmica lá, porque imagina, você tem um motor V10 adaptado para V8, beleza, você consegue extrair a mesma potência de um V8 e fica igual, mas e a durabilidade? Bem melhor, né? Então ficou esta polêmica aí de uma certa vantagem que essas equipes teriam, mas é coisa da Fórmula 1, né? Esses motores ficaram em vigor, né, os motores V8, até 2013, quando a Fórmula 1 decidiu entrar na era híbrida, no rastro da indústria automotiva. A indústria automotiva começou o processo que eles chamam assim de... Para usar um nome bonito, né? Para ficar uma coisa bonita aqui na nossa live, os motores passaram a ter o trabalho de downsizing, né? Que é o quê? Você usa um motor... Downsize! Você usa um motor menor, um motor a combustão menor, mas com elementos que fazem com que esse motor tenha maior potência. E a Fórmula 1 entrou nessa, né? E os motores da era híbrida, então, se o pessoal estava revoltado com os V8, os motores da temporada de 2014 passaram a ser V6
com alimentação por turbo e 2 sistemas de recuperação de energia MGU-K, que era o antigo KERS, e o MGU-H, senhor Fábio Campos. O senhor se lembra bem, né, desse momento aí. MGU-K, como você falou, né, é o que recupera a energia cinética do motor, e o MGU-H é o que está indo embora em 2026. Exatamente. Né? Ele entra... Caríssimo, né? Caríssimo, muito complexo. Foi o grande responsável, o grande calcanhar de Aquiles da Honda. Não é aliviar para a Honda, os caras sofreram no começo e hoje são campeões do mundo, mas sofreram no começo, né? Mas era onde eles sofriam, né? Era onde eles não conseguiam. E aí foi um grande passo em falso da Fórmula 1. Primeiro nós falamos, né, na questão da divulgação. A Fórmula 1 tinha uma ideia. Só para vocês verem a imagem aí, é mais ou menos isso aí, ó. Para quem tá no áudio aí, vem aqui para o vídeo para dar uma olhada aqui. Isso, tá o motorzinho lá no meio. Esquema do motor. Motorzinho lá no meio, todos esses elementos aí que a gente falou estão aqui em volta, MGU-K, MGU-H, e todos esses periféricos, né? Continue, Fábio Campos, continue. Pois é. Justamente esses periféricos que a Fórmula 1 entendeu. Porque o que a Fórmula 1 tentou nesse início da era híbrida? Ela tentou se antecipar à indústria automobilística. Ela tentou dar um passo maior. Porque, sim, a indústria automobilística está né, indo para esse lado ainda. Está indo para o lado. Mais do lado elétrico, né, hoje em dia. Mas ainda tem muita discussão. Quanto tempo o híbrido vai permanecer valioso? Enfim, até se eliminar o combustível de vez. Mas a Fórmula 1 ela tentou dar um passo muito grande, ela tentou dar um passo maior do que as pernas. E ao colocar esse sistema do turbo, do MGU-H, isso acabou não emplacando. Tanto que isso vai sair. Isso vai sair do regulamento de 2026. Ou seja, isso não foi para o carro de rua. O MGU-K, esse sim, a recuperação da energia cinética, a recuperação da energia dos freios, isso é uma tendência que ainda existe, mesmo 10 anos depois. É o que a Fórmula E faz, regenera o motor na freada. Né? A Fórmula 1 descobriu que há muitos anos, no meio dos anos 2000, a Fórmula 1 fez lá um teste e percebeu que uma freada de um carro de Fórmula 1, uma freada, deixa uma lâmpada normal, dessas que a gente tem em casa, acesa por 6 horas. Caraca. Que absurdo, é impressionante isso. 6 horas. A força do freio de um carro de Fórmula 1. Então, quando eles perceberam isso, quando o mundo percebeu isso, a Fórmula 1 foi só na esteira, né? Cara, não dá para desperdiçar isso nos tempos atuais. Não dá para desperdiçar isso. É muita energia. Por isso que o carro de Fórmula 1 hoje tem todo esse sistema, né? Pisca-luz para recarregar. Isso hoje está muito desenvolvido. Mas como a gente está... Né? Hoje eu tô meio... A bateria tá baixa aqui, tá, gente? A energia, então já peço desculpas aqui. É o cansaço, final do ano, a gente tá gravando esses... Você tem que dar uma freada, igual o carro da Fórmula 1. Eu tenho que frear para acender a luz, porque a luz tá apagando. Então, como o biológico hoje não tá muito bom, às vezes eu vou pedir desculpas aqui já pro ouvinte. Mas o MGU-H, o H é de heat, né? Ou seja, trabalhar com o calor do motor. Ele é um dos grandes responsáveis pela ausência do som, porque ele funciona como uma tampa, porque se ele tem que captar o calor, ele tem que tampar como uma panela. Exatamente. Isso impede também o som, evidentemente, é um dos motivos também, claro, o motor elétrico não faz o mesmo barulho, né, de um motor a combustão. E um motor que gira menos também, né? O motor gira bem menos, né? E tem o assovio, né? O barulho da Fórmula E é um assovio. Eu acho bem legal, mas entendo, claro, que na Fórmula 1 a tradição do som inclusive algo... tem uma polêmica, né, na época que acharam que a Fórmula 1 queria virar 100% elétrica e bater a Fórmula E, que estava em ascendência, né? Não tinha um papo desse aí? Balela, né? O povo... Acho que a Fórmula E veio depois, né? Disso. Não, foi mais ou menos. O primeiro ano da Fórmula E foi 2000. O primeiro ano da Fórmula E foi 2014, se eu não me engano. Quer ver? Vou até procurar aqui, ó. Eu lembro que teve uma polêmica sobre isso aí. Não, mas talvez eu não lembro dessa polêmica exatamente, não, Bruno. Porque a Fórmula E
ela atingiu o seu... Aqui, ó, foi 2014 mesmo, eu tô vendo aqui, ó. Começou em 2014, foi a primeira temporada. Provavelmente 14 e 15, né? 14 e 15, porque a Fórmula E corria... A Fórmula E corria até hoje, né? Ainda faz, né? Ela vira o ano, né? Ela vira o ano. Hoje ela empurrou para janeiro, se não me engano. Mas a ideia da Fórmula E desde o começo era ser um campeonato que ficasse posicionado na entre-safra da Fórmula 1, né? Isso, que era uma boa ideia até. Uma ótima ideia. Você não concorre, você preenche um espaço que para o fã de automobilismo, que é justamente esse espaço que nós estamos agora, que esse programa está indo ao ar, que é um espaço vazio, né? É um vácuo, já que a gente está falando de termos automobilísticos, é um vácuo, porque não tem ação de pista, né? Os campeonatos vão começando mais adiante. Então, inclusive a Fórmula E já pode ter começado no momento que a gente está gravando, no momento que esse vídeo está indo ao ar, provável. Inclusive aqui em São Paulo. Pois é, falta assim, só falta a gente tá fazendo estudo na semana. Mas enfim, estamos brincando da Fórmula E aqui. E a questão, Bannerman, é que a Fórmula E, ela adquiriu, eu não me lembro exatamente quando, mas ela adquiriu uma certa exclusividade com a FIA de 50 anos de motor elétrico, que eu acho que vai ser rasgado em algum momento. Em algum momento isso vai ser rasgado. Porque no dia em que o motor elétrico atingir um certo nível de potência, a Fórmula 1 vai abraçar também. A Fórmula 1 ela vai acabar indo para aí. É porque hoje, por que a Fórmula 1 não foi totalmente elétrica? Porque representaria uma perda de potência e de velocidade muito grande. Lembre-se que quando a Fórmula E estreou, ela tinha troca de carro. Né, que, aliás, até se especula também. Mas ela tinha uma troca de carro por pura necessidade, que a bateria aguentava só meia corrida. Depois não, baterias foram se desenvolvendo. Como vai acontecer com essa tecnologia? As baterias vão se desenvolvendo, vão aguentando mais, vão cada vez tendo mais autonomia, vão aguentando longas viagens. Então, a Fórmula 1 não foi para esse caminho, Bannerman, muito por causa disso, muito por causa da incapacidade de manter os motores. Então, o híbrido ele veio como uma grande ideia para atrair a indústria automobilística. Eles, cara, vamos fazer o híbrido para a gente atrair vários motores. O que não deu certo de maneira nenhuma. Não deu certo. A Audi namorou na época, não veio. A Honda acabou falhando, fracassando. A Renault fracassou. Mas, enfim, não aumentou o número de fabricantes. Até diminuiu, porque você tinha a Cosworth. Ainda naquele finalzinho ali, você ainda tinha Cosworth. Comecinho dos anos 2010, você tinha Cosworth. A Cosworth não veio para o híbrido. Não veio para o híbrido. Então, o efeito prático foi muito ruim. A ideia era abraçar uma tendência mundial, mas não só, repito, a parte comercial foi feita de maneira muito mal desenhada. Não tinha Liberty, era o Eccleston. Né? Aliás, o Eccleston disse que foi um dos piores erros, né, da Fórmula 1. Sim, ele foi o primeiro a falar que o som era horrível do motor, né? O som era uma porcaria, né? Ele mesmo já jogou contra. Pois é, sobre o som, agora eu vou pagar então a dívida lá que eu pedi para você. Anotar. Era isso aí. Deixa eu desanotar então. Desanote. Deixa eu só pegar aqui certinho. Ó. 2014 só tinha Mercedes, Ferrari e Renault. É isso mesmo, Bruno? Não é? 2014 Mercedes, Ferrari e Renault. A Honda entrou em 2015. Três fabricantes de motor. Você falou, a Cosworth morreu com a Caterham, se não me engano. Pois é, a Cosworth foi até... Isso eu tinha certeza. A Cosworth foi até o final de 2013. E não entrou em 2014. Isso eu lembrava. Mas eu ia falar 4, mas não. Eram só... É o pior. Eu me lembro de fazer essa estatística pro café. É o pior número de motores da história da Fórmula 1. Nunca a Fórmula 1 teve só 3 motores. E coincide com o momento em que você precisava desenvolver uma tecnologia que era caríssima, né? Continua sendo caríssima até hoje. E um momento em que as pessoas não sabiam exatamente o que ia ser, se ia funcionar, se não ia funcionar. Eu imagino que, por exemplo, para a Cosworth, não faz sentido fazer, né? Você não é nem fabricante de carro. Né? Ela não vai vender carro, né? Exatamente. Ela não vai vender carro. Então ela foi embora. Então o efeito prático foi o contrário. Foi diminuir o número de motores. E antes da gente entrar até na parte da dificuldade dos primeiros metros dos carros de Fórmula 1, deixa eu só pagar a conta do som aqui, que o Bannerman chamou a atenção e eu tinha ficado de comentar que o Bruno falou a experiência dele, né? Eu já contei isso várias vezes aqui no café, mas é sempre bom lembrar. Eu fui ao GP da Espanha de 2014, que foi um dos primeiros grandes prêmios da era híbrida.
Putz, eu lembro de você reportar isso, cara. Olha só, a cabeça não tá tão ruim, não. E eu fui ao Grande Prêmio da Espanha. O primeiro Grande Prêmio da Espanha que eu fui foi em 2011. E eu cheguei um pouquinho atrasado, porque, assim, primeira vez que você vai, você não sabe exatamente o timing do trem. Você pega o trem em Barcelona para chegar em Montmeló, aí você desce na estação de Montmeló, você tem que caminhar até a pista. Ou você pega um trenzinho, que é um trenzinho da alegria. Sabe o trenzinho da alegria? Uhum. É um trenzinho da alegria, que as pessoas pagam lá e ele leva até a pista. Eu falei, não vou pegar trenzinho da alegria, não, vou andar. Só que como o treino já tinha começado, quando eu saí da estação, eu já ouvia o barulho dos carros. Porque não é uma área, digamos assim, é uma área povoada, mas Barcelona não está numa área, digamos assim, densamente povoada. Não há cidades grandes, não há grandes edificações, prédios, não há. Você vê montanhas. É como se você estivesse mesmo no interior. E eu me lembro claramente, é a questão sensorial do barulho, né, que a gente não pode deixar de falar nesse programa. Eu me lembro de sair do trem, descer do trem e já ouvir o barulho dos carros. E que, como era a primeira vez que eu estava indo, eu pensei, então ótimo, porque eu devo estar aqui do lado do autódromo. Mas eu olhei no mapa, não era do lado do autódromo. Será que eu errei? Eu vou caminhar. Eu sabia a direção, tinha umas placas, e fui caminhar. Caminhei 40 minutos. Ouvindo. E nada de barulho. Ouvindo o barulho dos carros. Mas isso é 2011. Isso é 2000, antes da era turbo. Esse foi o primeiro GP que eu fui. Quando eu fui em 2014, eu também atrasei um pouquinho e também fui caminhando ao longo do trem. Quando eu cheguei do lado da pista, eu ouvi o barulho do helicóptero. Aquele helicóptero. Mas isso aí não é nada. Isso não é nada. Porque tanta coisa na cabeça, tá na viagem, você não fica pensando muito nesse negócio da era. Aí entrei na pista e quando foi começar o segundo, esse primeiro treino eu acho que eu nem vi. Quando foi começar o segundo treino, eu fiquei sentado na grama na curva 1. Antes tinha, hoje não pode mais, eu já vi que eles mexeram lá. Ninguém me consultou, mas eles mexeram lá. Antes você podia ficar na grama de frente para a reta. Tinha uma arquibancada, mas a arquibancada era um pouco mais em cima. E o setor da grama era aberto. Então você podia entrar, ficar olhando a reta na sua frente, o carro vindo na sua direção, e deitado numa grama que não era uma grama íngreme, era uma grama assim, relativamente mais alta da pista. Então era uma delícia. E eu lá deitei, né, para acompanhar o primeiro treino. E veio o primeiro treino, era a Force India do Pérez, se eu não estou enganado. Eu me lembro de ouvir o barulho do vento, o carro vinha, e o carro se aproximava, e o carro se aproximava, e o carro se aproximava, e eu só ouvi o barulho do vento. Foi tão esquisito, e todo mundo sentiu todo mundo levou um susto, porque ninguém esperava, não tinha ninguém, quer dizer, se alguém fez, eu não ouvi. Ninguém falou assim, vamos reparar no som do carro. Não, foi, vai começar o treino, vamos ver. De repente veio o carro, e eu me lembro de escutar o barulho do pneu. Sim. Do pneu do carro fazendo a curva. Não tinha, cara, você não ouvia. Ainda mais porque eu peguei o vento estava contra. Então o vento ainda estava jogando o som para lá, contra o carro estava vindo o vento de frente. Então, além de tudo, o vento ainda estava levando o som para outra direção. E eu me lembro de tomar um susto enorme, porque foi um carro mudo. Mudo. Eu me lembro que depois eu fui em outros grandes prêmios em 2014, foi uma temporada em que eu pude acompanhar algumas corridas de perto. E o Grande Prêmio do Brasil, por exemplo, a sensação já era de que o som estava maior. Eu tenho a sensação... Eles mexeram, né? Durante o ano, pois é. É que a gente foi sabendo ao longo dos anos, mas eu tenho a sensação de que eles mexeram durante o ano. Mas São Paulo também tem uma outra questão, aí é mais prédio, é concreto, é uma outra conversa. Né? O som se propaga na floresta, muito mais, a propagação é muito maior. Então eu fiquei com isso, nunca mais eu vou me esquecer disso. A minha apresentação era híbrida, eu nem estava pensando nisso. E de repente foi aquele choque de ver o carro sem nenhum barulho, muito esquisito. Isso pode parecer assim uma bobagem, né? Falar, mas o barulho, que é isso, tal. Mas não é bobagem, assim, porque e eu me lembro de escrever sobre isso no meu finado blog lá que eu tinha, da experiência sensorial da Fórmula 1. Né? Assim, quantas pessoas a gente conhece que já foram à corrida de Fórmula 1? Eu conheço algumas pessoas que já foram comigo, às vezes em uma corrida, há, sei lá, 10 anos, e a pessoa, quer dizer, 10 não, né? Há mais de 10 anos, né? E a pessoa fala para mim, olha, a única coisa que eu lembro é o barulho, né? Assim, aquele som, né? Vou dar um exemplo aqui de família, que o meu sogro foi comigo em 2012.
Ele nem assiste corrida direito, não é um cara ficcionado, mas queria ir, foi. E até hoje, cara, isso tem 12 anos. Vai fazer 13 agora, né? Até hoje ele fala para mim que lembra do barulho da redução de marcha, que faz aquele... dava aquela explodida que o peito faz... sabe? E eu dou muito valor a esse tipo de coisa, né? Assim, essa experiência sensorial de você estar num autódromo e ouvir o barulho dos carros. E a era híbrida foi muito negativa nesse ponto, né? Porque cortou no meio, né? Cortou totalmente. Não foi uma coisa que deu tempo da gente ir houve uma publicidade negativa muito forte. Entendeu? Eu moro em linha reta, uns 8 quilômetros aqui de Interlagos. Nos anos 80, 90, eu escutava de casa. 8 quilômetros, vamos colocar para baixo, 8 quilômetros. Hoje em dia, meu amigo... Não, hoje em dia... Hoje em dia, não se ouve muito. Em 2024, eu tive no GP do Brasil, depois de muito tempo sair, né? E o que me chama a atenção é a possibilidade de conversar durante a corrida. Você pode conversar com as pessoas. Olha ali. Não se usa mais protetor, né? Esquece, não dava para conversar nada, né? Mas, né, fizeram, né, a era híbrida, né? Fizeram a era híbrida. Manda aí. Teve gente que largou na frente, como às vezes na virada tem alguém que acerta a fórmula do Poindexter aí e acelera, já sai de segunda marcha, né? A Mercedes, né? A Mercedes saiu muito na frente e não foi só por causa do motor, né? Porque outros carros usavam o motor Mercedes, tiveram alguma vantagem, mas não tanto quanto a Mercedes, né? A Mercedes, equipe Mercedes, né? Porque ela fez algumas modificações na montagem da unidade de potência, né? Que passou a chamar, né? E ela colocou o turbo e o compressor em cantos opostos do motor. Então, além da refrigeração funcionar melhor ali na parte do motor, né? Na parte ali da unidade de potência, né? Ela tinha uma vantagem na aerodinâmica da traseira, que ela conseguia ser um pouquinho mais estreita, assim, conseguia ter uma aerodinâmica diferente. E o carro da Mercedes, em 2014... Foi uma grande sacada do Andy Cowell, que é esse que está agora na Aston Martin, e acabou de ir para a Aston Martin. Isso, exatamente. Eu nem sabia que era esse o cara, eu só sabia da modificação. A vantagem da Mercedes foi assombrosa no começo, mas acho que a gente podia dar um passinho atrás só para falar de como foram os primeiros testes, né? Que foi, assim, uma coisa... os testes aconteceram, como eu disse, em Jerez de la Frontera e tivemos mais 2 sessões no Bahrein. E, basicamente, tinha carro que não conseguia sair do box. Foi assustador, porque a gente via carro parar na pista do box. O carro andava metros. Né? Teve carro que andou meia volta. Né? A Red Bull sofreu muito com isso. Muito. Então, assim, a Red Bull... é uma coisa que a gente não vê hoje. Né? A sucessão de carros que não conseguiam andar mesmo. Não conseguia sair do box. Aí voltava e ficava horas. Porque esse motor tinha uma outra coisa, Bruno. Nessa época, mexer nesse motor era muito mais difícil. Assim, em termos de trabalho, em termos de levar tempo. Você demorava mais ou menos 3 horas para trocar um motor de um carro de Fórmula 1 nessa época. Nossa. Hoje você troca em 1h30, porque você vai, né? Você vai não só enxugando, como os próprios mecânicos vão aprendendo. Porque não é só o motor, é toda uma ligação com bateria, com os 2 sistemas que nós falamos, né? O MGU-H e o MGU-K, né? Era muito complexo para mexer. Então a pré-temporada foi assustadora, né? E eu lembro que a Red Bull, por exemplo, veio imagens dos caras fazendo buraco na carenagem de trás, né, na parte da tampa do motor, para ver se melhorava a refrigeração, porque eles estavam com problema de superaquecimento no carro, né? E a Red Bull, com certeza, foi uma das que mais sofreu. Mas, basicamente, assim, todas as equipes, de alguma forma, sofreram, né? Porque... mas as equipes que tinham o Mercedes, todas deram um grande salto, né? O motor acabou... Você vê a Williams, o que fez em 2014. A McLaren foi a pior. A Force India fez um ótimo ano de 2014. A McLaren era a pior. Eu lembro que além começou a cair a McLaren, né? Foi um ano de uma certa maneira, assim. No 2013 já não tinha sido grande coisa, né? Mas a coisa começou a degringolar em 2014. Tanto que esse é um dos motivos que a McLaren fecha a parceria com a Honda, né? Para 2015, justamente para tentar se desvincular da fornecedora de uma equipe
de não ser mais uma equipe cliente de uma equipe tão forte como a Mercedes, né? A jogada do Ron Dennis na época era essa. Não deu certo, mas eu sempre entendi que foi certa a ideia, só que não funcionou na prática. Né? Pois é, porque aí tem um negócio. Como o motor era muito complexo, deu muito trabalho e exigiu um processo de conhecimento muito grande, começar um ano depois cobrou um preço caríssimo para a Honda. Porque aí a Honda, nós estamos falando de 3 motores, aí em 2015 viram 4. Porque aí chega a Honda. Só que a Honda pagou um preço caríssimo, porque ela começou muito atrás. Muito atrás. Então, um ano que tiveram Mercedes, Ferrari e Renault foi uma diferença tremenda. Porque aí a Honda em 2015, 16, era uma lástima. Era uma lástima. GP2 Engine, quem não se lembra, né? GP2 Engine. Exatamente. Bem lembrado. Foi quando veio esse rádio do Alonso, que é 15 ou 16 que ele faz esse rádio, né? Mas é um desses anos. Eu acho que é 16, mas agora não tenho certeza não. Mas ainda dentro do contexto de era híbrida, né? Ó, só para o pessoal relembrar aí, ó, rapidinho, ó. Tá aí essa belezinha aí, ó, que vai aparecer na tela. Tá dando para ver aí, ó? Ave Maria. Tá aí essa belezinha aí, ó. Fica na tela inteira da imagem. Eu escrevo para você fora do ar as coisas, você não percebe. Mas tá na tela inteira. Não, lá embaixo, naquelas setinhas lá no canto direito. Isso, mais para direita. Não, rapaz. A outra direita. Para direita. Mais, não, para direita, mais para direita. Mais. Tá aí, ó. Muito bem. Tá aí, gente, essa belezinha. Agora, vamos ser justos, né? Eu não acho esse carro feio, vocês podem me xingar. Não, você tá brincando. Isso aí parece um carro de peça de Lego. Aqui, ó. Não acho mesmo. Vamos ser justos só com uma coisa, né? O carro não é feio desse jeito por causa da era híbrida, né? Isso aí também, o regulamento também sofreu outras modificações, né? Como a obrigatoriedade desse bico ser voltado para baixo, né? Então, isso gerou algumas aberrações, assim como essa. O bico você pode falar que é feio. O carro eu não acho feio, não. Não acho o carro, não. Ah, não, o carro não. Eu não acho o carro feio. O carro eu vou te dar um aqui que eu acho. Aí a gente pode ser que a gente concorde. Deixa eu colocar aqui na tela. Gente, é um pouco difícil para mim, tá? Então vocês vão me dando esse... Esses bicos foi por conta de batidas em T, né? Porque eu acho que teve algum acidente que... exatamente. Aí, ó. Esse é bonito. Esse podemos concordar, é bonito. Linda. Esse aí é bonitão. Lindo demais. Williams aí do Felipe Massa. Felipe Massa estreando na Williams, né? Muito bem. É verdade. Acho a Caterham mais bonita. Não, senhor. Tem que ser muito do contra para achar aquele carro bonito. É muito mais bonita a Caterham verde do que o carro todo branco. Vocês me perdoem achar o verde mais bonito. Não liguem porque o Fábio está falando aqui, porque ele acha a Sauber, né, de 2024 linda, maravilhosa ao vivo e tal. Não, a Sauber é o carro mais bonito da história da Fórmula 1, a Sauber de 2005. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa absolutamente inexplicável. Mas o carro mais lindo de toda a história da Fórmula 1. É impressionante, muito lindo. Agora, em relação à dificuldade, eu queria também chamar a atenção para a dificuldade dos pilotos, porque isso é bom a gente lembrar também que vários pilotos reportaram, porque você usar um carro com essa tecnologia, ele pede mudanças no estilo de pilotagem, porque a entrega da potência é diferente, né? Você tem os auxílios elétricos ali e tal, então é uma coisa mais imediata, né? Que o piloto pisa no acelerador, a potência vinha muito mais rápido. Então, isso foi reportado por vários pilotos nos primeiros testes também, né? Essa dificuldade de adaptação ao carro, né? E também fez parte aí da preocupação de todos para a primeira corrida, que seria disputada na Austrália, em Melbourne. E as pessoas eu achava, assim, pelas notícias que, não sei se vocês se lembram, mas eu achava que a gente ia ter, talvez pela primeira vez na história da Fórmula 1, uma não corrida. Talvez nenhum carro conseguisse largar. Assim, a sensação era de que a gente teria uma corrida que não aconteceria. Mas aconteceu, né? E aconteceu de uma maneira muito surpreendente, o que mostrou na época o tamanho da capacidade de desenvolvimento da Fórmula 1, né? De sair de uma situação de quase desespero para fazer a primeira corrida no GP da Austrália com 22 carros, né?
somente 13 terminaram a corrida, parece pouco, mas desses 13, 5 abandonos só foram por falha mecânica, né? Então, dadas as dificuldades enfrentadas na pré-temporada, o resultado da primeira prova foi bastante surpreendente, né? Quem venceu a corrida foi o Nico Rosberg, o primeiro vencedor da era híbrida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Campos aqui, que acho que nós três aqui, a gente é meio contra excesso de testes, né? Você mesmo falou, né, o Bruno, que foi um em Jerez e 2 no Bahrein, não é isso? Nesse caso aí, a gente pode dar um joinha, porque era realmente necessário testar Não tinha esses como, carros, né? Sim, Não é o que vai acontecer como. é o que vai acontecer em 2026 também. Terão mais testes por causa do novo motor, que vai ser muito mais elétrico também. É isso aí. Nessas aí a gente acha que tá legal, mas a partir do segundo ano chega. Só uma manhã de teste tá ótimo. Tá bom. É verdade, mas é verdade mesmo. A gente fala brincando, mas é verdade. A capacidade hoje de tecnologia, de dominar, é muito. Pode ser que aconteça em 2026 alguns carros terem dificuldade, alguns motores terem dificuldade. Por exemplo, a Audi vai estrear na Fórmula 1, mas enfim, é uma estreia para todo mundo. Mas hoje a capacidade tecnológica, olha, para nenhum carro quebrar no primeiro GP de 2026, eu não duvido muito, não. É verdade. É verdade. E aí essa supremacia da Mercedes durou até 2020, né? 2021 ali de uma forma aguerrida, né? A Mercedes Mercedes saiu muito na frente, né? Ela teve 3 temporadas em que houve disputa, né, interna ali entre os pilotos, 2, né? Que 2015 não teve assim uma disputa, né? Mas 2014 e 2016 teve, né? Um ano o Hamilton venceu. Né? Disputa interna. O Hamilton venceu em 2014, o Rosberg em 2015 e o Rosberg venceu em 2016, né? E depois de 17 até 2020, só o Hamilton venceu. O Rosberg se aposentou depois da vitória depois do título de 2016, né? E a Mercedes contratou o Valtteri Bottas, que eu achava que ia ser assim, uma contratação que ia arrebentar, que eu achava o Bottas um pilotaço espetacular. E no final das contas, né, o desempenho do Bottas da Mercedes acabou mostrando muito mais o final de carreira ruim do Felipe Massa do que propriamente a qualidade do Bottas, né? Felipe Massa que por causa dessa aposentadoria do Rosberg acabou voltando da aposentadoria também, acabou voltando da aposentadoria. 2 meses aposentado e voltou. Que coisa, né? Ele se aposentou aqui no Brasil, né? Com aquela apoteose, né? As pessoas aplaudindo, ele bateu ali, né? Na chuva ali em Interlagos, né? O pessoal aplaudindo e tal, o autódromo inteiro cantando. Achei bem emocionante ali. Eu não estava nesse ano. Legal. Achei bem emocionante. Tava eu, Campos, Raposo, galera no G. Foi bacana, foi bacana. E aí ele acabou voltando depois em 2017 para fazer uma temporada bem discreta, né? Assim, 2017. Então, também o carro da Williams também foi piorando bastante, né? Porque a Williams se beneficiou muito do motor Mercedes em 2014, né? Muito, assim, pegaram o pole, né? O carro da Mercedes o carro da Williams em reta era um foguete, né? Era um carro muito rápido, era quase tão rápido quanto o da Mercedes, porque eles trabalhavam com pouca pressão aerodinâmica. O Felipe Massa fez a pole, né, no GP da Áustria, a única pole que não foi da Mercedes, né, na temporada. E depois ele teve um final de temporada muito bom, o Felipe Massa, né? O Bottas teve uma temporada quase inteira boa e o Felipe Massa teve um final de temporada muito bom. Conseguiu um segundo lugar em Abu Dhabi, conseguiu pódio em Monza, conseguiu pódio aqui em Interlagos, né? Foi uma temporada... começou difícil para ele, mas depois terminou melhor, né? E depois, 2015, 2016, aí foi bem mais ou menos, né? A parte final, esta parte final da carreira do Felipe Massa. Entre as vencedoras aqui da era híbrida, eu separei uns números aqui. A Mercedes, então, a era híbrida, gente, dura até hoje, né? O que a gente chama de era híbrida ainda está aí, né? Ainda está valendo. Então, a era híbrida começou em 2014 e segue viva ainda aqui em 2025. As maiores vencedoras, a Mercedes tem 115 vitórias nesse período aí, 7 títulos mundiais, segue sendo a principal equipe, né?
E a Red Bull, 74 vitórias e 4 títulos mundiais, né? No caso da Red Bull, os títulos todos conquistados aí com o Verstappen nas últimas 4 temporadas, né? 21, 22, 23, 24. Fábio Campos está mudo. Bruno Aleixo, muito cuidado, porque você está dando números e eu sou obrigado a dizer que nós estamos gravando essa edição antes da temporada acabar. É verdade, falta uma corrida para acabar, pode ser que mude isso aqui. Olha, datou a gravação. Seus números podem estar errados. A gente arrisca, pessoal, a gente arrisca. Então, já que você datou, eu vou voltar um pouquinho o nosso videotape aqui, dar um rewind. A Fórmula E já começou, viu, seu Bruno Aleixo, senhor Fábio Campos, no dia 7 de dezembro de 2024. Tá. E estreou no Brasil. Estamos gravando antes do dia 7. Antes do dia 7. Exatamente. E quem ganhou foi... Não, aí não sei. A gente fala antes do programa entrar no ar, cuidado com as datas, e o cara vai me fala o número atualizado do dia em que o programa transmite. Mas, vamos ser Vocês justos. Entenderam a ideia dele? A ideia é essa. É o seguinte, então, vamos lá. Ou vai ser a Mercedes com 116 vitórias, ou vai ser a Red Bull com 75 vitórias, ou vai manter esses números que eu estou falando, porque alguma outra equipe ganhou a corrida, e nós não sabemos agora quem foi, mas vocês já sabem. Vocês que não se enrola, não tenta... também não me enche para lá, vai para o inferno. Tudo. Não tenta consertar que você vai se enrolar. Muito bem, pessoal. Bom, da primeira temporada da Era Híbrida, é isso que tínhamos, né? Tem uma coisa também, Bruno, só lembrando, tem uma frase célebre do Paddy Lowe, lembra do Paddy Lowe? Que ele conta, né? Isso aí ganhou uma certa repercussão anos depois, que ele conta que eles se reuniam e discutiam diminuir o giro do motor para não dar tanta sova na concorrência, né? O Paddy Lowe contou isso. A gente se reunia antes do Qualify e pensava em baixar o giro, porque a gente já sabia que ia ser tão na frente, a gente ia ser tão melhor do que todos os outros, que nós discutíamos dar uma tunada ao contrário no motor, baixar o giro para evitar. Por que eu estou falando isso? Para evitar medidas que pudessem, da Fórmula 1, da FIA, que pudessem reduzir a vantagem. Então eles pensavam até em camuflar, entre aspas, em qualifying, a potência, tamanha era a vantagem da Mercedes. E também você faz isso também, porque as outras equipes elas vão se desenvolvendo tendo você como foco, né? Se você vai fazendo isso, você tem sempre uma sobrinha, né? E aí você vai liberando, assim. Então os caras falam, agora chegamos, mas não, ainda tem mais um pouquinho para liberar. A Ferrari, em 2002, o Rubinho já contou, né? Eles treinavam com o tanque cheio. Era aquela época que você não precisava treinar com o combustível da corrida, né, em 2002, mas eles treinavam com o tanque cheio, justamente para não dar na cara do tamanho da vantagem que era o carro, né? Então é uma prática aí que tem na Fórmula 1. Em relação aqui, só para a gente caminhar para o final aqui, né? A era híbrida, então, começou em 2014, depois a Fórmula 1 ainda passou por 2 grandes mudanças de regulamento, 2017 e 2022, mas o foco dessas 2 mudanças foram na parte aerodinâmica, né? 2017, vocês lembram? O carro começou a ganhar o tamanho, né, que ele tem hoje, que ainda é maior ainda do que era em 2017, né? O carro começou a ficar grande, musculoso, né? Pneu enorme, né? E 2022, essa mudança que veio com o efeito solo, né? Que está aí até hoje, nesse momento que estamos aqui conversando. Então, mas as unidades híbridas aí de potência seguem até hoje muito melhor desenvolvidas, né? A questão do ruído que a gente comentou aqui melhorou muito, da recuperação de energia, porque, como toda tecnologia, né? Ela vai se desenvolvendo ao longo dos anos, não é isso? E é sempre bom lembrar que agora, no final de 2025, aí os motores vão ter uma chacoalhada, finalmente. Uma chacoalhada para 2026, quando, já falamos, vai embora o MGU-H e o KERS, o MGU-K, vai ficar muito mais importante, né? Vai ser 50-50 a potência. Hoje não é isso, né? Vai ser 50-50 a potência vai divisão entre a combustão e hoje é 80-20, se eu não me engano. Acho que não chega a ser tanto, acho que é um pouquinho mais equilibrado, mas vai ser metade da força do motor vai vir do sistema elétrico, que vai vir fazer com que o carro tenha que ser modificado também na parte aerodinâmica. Enfim,
esse especial é muito pertinente nessa data. Aliás, não, ele podia ter sido feito no ano que vem, porque aí ia casar certinho, mas é muito pertinente a gente lembrar, porque 2026 2026 vai ser o próximo passo do chacoalhar dos motores, vai continuar híbrido, mas bem mais, com um equilíbrio de forças bem mais distribuído. É isso aí. É isso aí. Bom, estamos conversados então, senhores. Saudades daqueles tempos que o pessoal estava desesperado para fazer os carros andarem. Hoje em dia, como a gente mesmo falou aqui, o desenvolvimento, né, as cabeças pensantes da Fórmula 1 sempre arranjam jeitos de evoluir e ultrapassar as dificuldades e tornar o esporte cada vez mais tecnológico, né? Fábio Campos, começando pelo senhor, suas últimas palavras aqui para a gente ir para o final e eu passar o recado aqui sobre os nossos programas de patronato. Eu estava pensando aqui, antes da gente terminar, qual teria sido o melhor ano da era híbrida, né? Mas eu estou falando da pré, não agora, né? Porque aí a gente vai cair naquela 2024, 2021, mas naquela no começo da era híbrida, qual teria sido o melhor ano? 2014, 2015, 2016, eu acho. 2016, porque teve a briga interna, mas aí os motores acho que não tem muito a ver, mas enfim, vale a resposta. Aí a gente tem o chacoalhado de 2017, 2018, eu acho que foi 2019. Porque 2019 a gente teve aquela sequência de 4 corridas seguidas sensacionais, que foram Áustria, Inglaterra, eu não vou lembrar, Alemanha, que tinha Alemanha, e Hungria. Se não me engano, foram essas 4. Foram 4 corridas de altíssimo nível. Eu me lembro de falar aqui no café na época. É muito raro a Fórmula 1 emplacar tantas corridas de alto nível, como corridas, tá? Não estou falando emoção, disputa, vitória, mas como qualidade de corrida mesmo, de movimentação, de ultrapassagem. Então, não sei se vocês têm uma resposta aí do melhor ou do pior ano da era híbrida. Eu fico com 2016 também, porque nada melhor do que uma guerrinha entre 2 pilotos, né? A gente gosta, a rivalidadezinha tem que ter, né? E 2016 teve. É rivalidade que virou inimizade mesmo. Não, né? virou guerra mesmo. Eles eram amigos. Isso eu fico triste, sério mesmo. Eu fiquei triste porque eram 2 guris, né, que começaram junto no kart, saía da escola ou da pista, iam almoçar junto, na casa de um, na casa do outro, e de repente a amizade foi embora, né? Não foi aquele negócio que um aposentou, o outro, tá bom, agora a gente pode voltar a ser amigo. Nunca mais se falaram, né, novamente, a não ser entrevistas aí, que eu acho que teve, em algum desses momentos aí, o Rosberg entrevistou o Hamilton no pódio, enfim, mas não passou de protocolo, né? Não, se falaram, sim. Se falaram, não foram mais amigos, mas quem que contou? Um dos dois contou que o Hamilton estava correndo em Londres. Correndo mesmo. Treinando. A pé. Isso, exatamente. E o Rosberg viu, passou, olha que coincidência, né? Dois pilotos de Fórmula 1. Ele viu, passou e correu, entrou correndo atrás do Hamilton e deu uma cutucada no pé dele, assim, e eles se conversaram ali rapidamente. Fez uma brincadeira. Então, teve esse lance, assim, ele não faz muitos anos isso, não, mas de fato, a amizade não. Apenas coisas mais superficiais. Né? Ficou a sequela, né? Mas é assim, né? Competição é assim mesmo. Os caras, eles vivem a vida para viver plenamente, né? Os louros aí de vitória, sucesso e títulos, né? Bom, você que está nos vendo, nos ouvindo aqui, você gostou desse conteúdo aqui nas férias? Deixa seu like aqui, ativa o sininho para que esse conteúdo chegue a você, para que próximos conteúdos também cheguem mais rápido a você, e divulga o nosso canal aqui para os seus amigos, esse canal que desde 2007 aqui vem trazendo conteúdo muito relevante sobre Fórmula 1, sempre com fontes confiáveis, tá? Você quer se tornar um apoiador desse projeto? Você pode nos apoiar aqui, se tornando membro no YouTube. Você também pode se tornar membro na plataforma apoia.se ou também via Pix. Também nós temos o nosso programa de Pix, cafécomvelocidade@gmail.com. Você já pode até programar Pix. E nós temos 4 faixas: a café com leite, a cappuccino extra forte e a premium. Você pode ver todo o detalhamento dessas faixas e suas recompensas
aqui na descrição deste episódio e também dos vindouros e anteriores episódios aqui do Café com Velocidade. Um forte abraço para você e até a próxima.